A Voz da Palavra, com Reginaldo Ribeiro. Hoje nós temos um tema super especial para estudarmos e queremos pedir a direção do nosso Deus para que possamos compreender. Vamos estudar a profecia, porque estamos já no tempo mesmo do fim e precisamos ficar alertas, precisamos colocar o nosso coração em dias diante da presença do nosso Deus. Aqueles que puderem já pode abrir a sua Bíblia no Apocalipse, no capítulo 13, e nós vamos aqui com a Bíblia aberta no Apocalipse 13. Vamos então pedir a direção do Senhor e vamos orar. Bondoso Deus, nosso eterno Pai, que habita nas alturas dos mais altos céus, glorificado para sempre seja o teu santo nome. Somos gratos a Ti, Senhor, por Tua bondade, por sabermos que o Senhor faz parte da nossa vida, da nossa existência, por ter colocado em nossa mente, em nosso coração, que sem Ti nada somos e não chegaremos a lugar nenhum. Somos, Pai, dependentes de Ti. Agora queremos pedir que o Teu Espírito Santo venha falar conosco nesta hora, que possamos compreender a Tua palavra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. O tema a estudarmos a partir de agora é esse aí: a marca da besta, momentos finais. Sabemos que as profecias, elas têm se cumprido fielmente. E a última das profecias para se cumprirem, que vai acontecer uma grande tribulação da qual Jesus Cristo falou e que a Bíblia relata em vários momentos, é a marca da besta. E tudo está caminhando a passos largos para isso acontecer. Mas precisamos aqui falar ainda para aqueles que ainda não sabem quem é a besta, para que saibam quem é a besta. No Apocalipse 13 e no versículo 1, lá diz que João viu uma besta sair do mar, e essa besta tinha 7 cabeças e 10 chifres. Besta é um animal. Animal em profecia, de acordo com o profeta Daniel, no capítulo 7 do seu livro e o versículo 23, 24, ele diz que animal representa rei, reino ou poder. Esse poder, inclusive da besta do Apocalipse 13, é o mesmo poder citado em Daniel capítulo 7. Lá o poder do chifre pequeno. Daniel viu um chifre pequeno que se destacava porque era diferente dos outros chifres. Aqueles chifres também, eles representam reinos, governantes da terra. Entre os 10 chifres, esses 10 chifres foram 10 reinos que vieram de Roma, a partir do ano 476, quando o Império Romano caiu e foi dividido o Império Romano, e ali vieram esses reinos, e entre esses reinos, o chifre pequeno, que era diferente de todos os outros. Também na profecia, esses chifres, eles representam reinos. Agora, por que o chifre pequeno era diferente de todos os outros? Porque ele não é só um poder político, ele é político e religioso. Interessante, irmãos, é que esse chifre pequeno representa o menor país do mundo, que na realidade não é um país, mas é um estado independente, que fica em Roma. Então vamos entender. Recapitulando para aqueles que já entendem e
aqui para aqueles que ainda não entendem, vão entender agora. Então veja só. Em Apocalipse 17, versículo 9, diz que as 7 cabeças da besta representam 7 montes. Ou seja, aqueles 7 montes, aonde está o quê? O trono da besta. A besta é o anticristo. O trono da besta está em um lugar que geograficamente tem 7 montes ao redor da terra. E você sabe muito bem que Roma é conhecida como a cidade das 7 colinas. 7 montes, que outro dia nós vamos falar que também são 7 reis, que ali falam, mas os 7 montes indicam o ponto geográfico aonde o trono da besta está situado. Então nós já sabemos que é em Roma, porque Roma é a cidade das 7 colinas. E aí, irmãos, a profecia não para por aí. Ele diz que viu a besta sair de onde? Do meio do mar. Mar é formado de quê? De águas. Apocalipse 17, versículo 15, diz que as águas, ou seja, o mar, são povos, multidões, nações e línguas. Isso quer dizer que este é um reino universal. Um reino que tem domínio sobre multidões. Embora está em Roma, mas tem domínio sobre multidões. E agora, que você já entendeu mais ou menos aí quem é a besta do Apocalipse 13, porque o trono está em Roma e é um poder político e religioso. Vamos entender aqui, o chifre pequeno. Por que Daniel viu o chifre pequeno que era diferente? Já falei e vou repetir. Porque diferente de todos os outros, é um poder político e religioso. Bom, está em Roma, o poder político que está em Roma é quem? É o Vaticano. O Vaticano é um estado que está em Roma, mas é independente de Roma, tem suas leis próprias. Quem é o rei do Vaticano? É o Papa. Ou seja, por incrível quanto possa parecer, a profecia é real. O Papa está em Roma e ao redor do Vaticano tem as 7 colinas que cita no Apocalipse 13. Irmãos, isso é muito forte e muito sério. E o chifre pequeno, interessante. Você sabe quantos quilômetros quadrados tem o Vaticano? Apenas 4. São 44 hectares de terra que constituem o Estado independente, o Vaticano. Está em Roma, mas é independente. O Papa tem suas próprias leis. E de lá ele comanda as religiões da terra. E você sabe também que... Você sabe o significado da palavra católica? Católica quer dizer universal. Para quem não sabia, fique sabendo. Então, a Igreja Católica quer dizer Igreja Universal. Agora, veja só. Nós vamos ler alguns textos aqui para que nós possamos entender claramente o que a palavra de Deus nos diz. E você vai notar que, sem dúvida alguma, o trono da besta está no Vaticano. Observe aí o que diz a palavra do nosso Deus. Apocalipse, no capítulo 13, o versículo 5, observe o que diz. E foi-lhe dada uma boca para proferir arrogâncias e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir 42 meses. 42 meses, observe, o poder representado pela besta teria autoridade para agir durante 42 meses. 42 meses, um mês normal tem quantos dias? São 30 dias. Aí você vai fazer a soma aí. 42 vezes 30. Nós vamos chegar a uma quantia de 1.260. Ou seja, 42 meses dão exatamente 1.260 dias. Só para você notar que Daniel 7
Apocalipse 12, 13 e 14 estão em harmonia. Nós vamos ver agora o que diz Apocalipse 12, o versículo 6. Observe aí que diz assim: E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Você entendeu? 42 meses, 1260 dias. Esses 1260 dias, de acordo com a profecia, de acordo com Ezequiel, no capítulo 4, os versículos 6 e 7, que diz que um dia em profecia vale por um ano. Se um dia em profecia vale por um ano, nós chegamos aqui a 1260 anos proféticos. Que esse poder do anticristo, poder representado pela besta do Apocalipse 13, teria autoridade para agir um período de 1260 dias, e como um dia vale por um ano, chegamos à conclusão que são 1260 anos de perseguição. Interessante que o texto bíblico que acabamos de ler diz que Deus preparou um lugar para a mulher no deserto. A mulher representa a igreja, isso quer dizer que nesse período de perseguição é como se Deus não tivesse adorador. No deserto não tem ninguém. Deus sempre teve um povo remanescente e fiel ali, mas a perseguição foi muito grande. E agora nós vamos mostrar aqui como estão interligados Daniel com o Apocalipse. O texto a seguir é Daniel 7, 25, e eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque aqui nós vamos descobrir definitivamente o segredo dessa profecia. Daniel 7, 25 diz assim: E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues na sua mão, por um tempo e tempos, e metade de um tempo. Observe interessante aqui, ó. Um tempo e tempos e metade de um tempo. De acordo com o próprio Daniel, no capítulo 11, o versículo 13 do seu livro, ele diz que tempos quer dizer o que? Anos. Ou seja, um tempo aí é um ano. Então, 2 tempos, 2 anos. 3 tempos, 3 anos. E a metade de um tempo é meio ano. Aqui nós temos uma profecia de 3 anos e meio. Um ano tem quantos meses? 12 meses. 2 anos tem 24 meses. 3 anos tem 36 meses. E meio ano tem 6 meses. Então, observe, um tempo, 12 meses, mais 2 tempos, aí já vai para 36 meses. E agora, mais 6 meses da metade, nós chegamos também a 42 meses. De acordo com o Apocalipse 13, 42 meses, ou seja, são os mesmos 1260 dias. E quando isso aconteceu na história? Para que possa ficar comprovado. Irmãos, meu coração fica muito feliz em ver a história comprovando a Bíblia. Então foi exatamente no ano de 538 que entrou em vigor a lei do imperador Justiniano de Roma, dando autoridade ao bispo de Roma, que era o papa daquela época, para perseguir aqueles que não obedecessem às ordens da igreja. O papa foi conhecido como cabeça da igreja. O bispo de Roma, ele foi conhecido como cabeça da igreja, tomando então o lugar de Cristo. Isto é uma blasfêmia. Por isso que a Bíblia diz que a besta abriu a boca em blasfêmia, se colocando no lugar do próprio Deus, achando que tem direito de perdoar até pecados. 538, então, o bispo de Roma foi reconhecido como o cabeça da igreja. E aí observe uma coisa interessante. 538 foi essa perseguição.
Mas quando foi no ano de 1798, Napoleão Bonaparte, ele enviou o general Berthier lá no Vaticano e prendeu o Papa Pio VI e anulou o decreto de Justiniano. E ali, como diz o Apocalipse 13 e o verso 3, foi aplicada uma ferida mortal. Ou seja, os poderes temporários dos papas foram tomados. E se você faz agora a matemática, você vai fazer a conta de 538 a 1798, nós chegamos exatamente a 1260 anos de perseguição. Então isso não resta dúvidas que o poder papal não é o Papa, é o poder. Morre um, vem outro, o que assume o poder. O poder papal é o anticristo, é a besta do Apocalipse 13, sem dúvida alguma. Se cumpriu fielmente. Os 1260 anos, os 42 meses, se cumpriu fielmente. E foi grandes perseguições. Milhares e milhares de pessoas foram assassinadas pela Igreja Católica naquela época. Irmãos, a história diz que isso vai acontecer novamente. E agora, quando sair a marca da besta. O texto bíblico que lemos em Daniel 7:25 ainda diz que cuidaria em mudar os tempos e a lei. A pergunta é: quem foi que mudou a lei de Deus? Quem foi que fez a transferência da guarda do sábado para o domingo? É só você abrir os 10 mandamentos da lei de Deus que estão em Êxodo 20, do 3 ao 17, e comparar com os 10 mandamentos do Catecismo Romano. Você vai ver que tem uma mudança forte ali, declarada. Mas infelizmente tem muita gente que ainda não acredita nisso. E agora eu vou mostrar alguns textos para você. Da Igreja Católica admitindo a mudança da guarda do sábado para o domingo. Observe aqui, preste bastante atenção, para você entender claramente quem fez essa mudança. Olha esse texto. A igreja, após trocar o dia de descanso do sábado dos judeus, ou o 7º dia da semana, para o 1º dia, fez o 3º mandamento que se refere ao domingo, seja mantido sagrado como o dia do Senhor. Está aqui, Enciclopédia Católica, 1500, página 153. Olha, ele diz assim, que transferiu o sábado dos judeus. Primeiro, o sábado é dos judeus? Não. Quando Deus fez o sábado, existia algum judeu? Não, não existia. Então o sábado não é dos judeus. O sábado foi criado na criação antes da existência de qualquer nação. Então foi dado para todos porque foi entregue a Adão e Eva lá no Éden. Agora ele diz que fez uma transferência. A igreja claramente diz que fez a transferência da guarda do sábado para o domingo. Para ser o quê? Diferente dos judeus que guardam o sábado. Observe aí esse outro texto. Observe, de Jesus Cristo. Transferiu esse descanso para o domingo, em memória da ressurreição de nosso Senhor, de modo que a observância do domingo pelos protestantes é uma homenagem que prestam, independentemente de sua vontade, à autoridade da igreja. Você está vendo aqui? Isso aqui foi em 1926. A igreja romana está zombando dos evangélicos, porque eles chamam de protestantes. Eles falam que a igreja fez a transferência. A igreja admite isso. E agora tem muitos evangélicos, irmãos, que defendem a guarda do domingo como o dia do Senhor, dizendo que foi por causa da ressurreição de Jesus. Não, quem inventou e quem fez essa interpretação da ressurreição de Jesus foi a igreja romana. E ela transferiu. Por isso, eles dizem que se os protestantes ou evangélicos quisessem ser coerentes, deveriam guardar na realidade que dia?
o sábado e não o domingo, porque o domingo é origem da igreja romana, da igreja católica. E agora observe mais esse texto aqui. A igreja católica, por sua infalível autoridade, criou o domingo como dia santificado para substituir o sábado da velha lei. Você está vendo aqui o que ele fala? Aqui, 1893. Foi escrito aí muitos anos atrás. A igreja diz claramente que teve autoridade, infalível autoridade. Agora eu vou perguntar para você, quem deu essa autoridade? Eles dizem que foi Cristo. A pergunta é, aonde está escrito essa autoridade na palavra de Deus? Em lugar nenhum. Eles tinham que combinar com a Bíblia, né? A Bíblia tem lá a autoridade. Mas não, eles dizem que eles são sucessores dos apóstolos e por isso podem fazer qualquer mudança. O interessante é que os apóstolos mesmos não fizeram nenhuma mudança. Criou o domingo como dia do Senhor. Foi a igreja católica que criou o domingo como dia do Senhor. Agora observe esse outro texto aqui, A igreja de Deus, porém, achou conveniente transferir para o domingo a solene celebração do sábado. Você está vendo aí? Catecismo Romano, edição de 1566, na página 440. A igreja transferiu por conveniência. Quer dizer que é assim? É conveniente. Olha, isso aqui não é conveniente para nós, é por conveniência. Ou seja, os judeus guardam o sábado e para a gente ser diferente dos judeus, por conveniência, vamos mudar para o domingo. Você nota? Vamos à frente, tem mais um texto para a gente ler aqui. Observe o que diz esse aí. O domingo é uma instituição católica. Sua observância só pode ser definida por princípios católicos. Do princípio ao fim das Escrituras, não é possível encontrar uma única passagem que autorize a mudança do culto público semanal do último, ou seja, o sétimo dia, para o primeiro dia da semana. Aí, Catholic Press, Sydney, Austrália, 25 de agosto de 1900. Está vendo, irmão? Observe, então, com clareza, que o domingo é uma instituição o quê? Católica. Aí você pode falar para aqueles irmãos que ainda estão inocentes, seguindo essas coisas, que quem defende o domingo como dia do Senhor, defende a autoridade da igreja romana, da igreja católica. E a igreja fala isso muito bem. Observe aqui nesse outro texto, e esse é o último que nós vamos ler, que diz assim, observe. A Bíblia manda santificar o sábado, não o domingo. Jesus e os apóstolos guardaram o sábado. Foi a tradição católica que, honrando a ressurreição do Redentor, ocorrida no domingo, aboliu a observância do sábado. Está vendo aí, irmãos? Você nota claramente? Hein? Você nota claramente quando Daniel 7:25 diz: cuidará em mudar os tempos e a lei, ele está se referindo a quem? Ao sistema papal, que foi quem mudou. Que foi quem mudou a lei. Então, para quem acredita na Bíblia, não há dúvida. O sistema papal é a besta do Apocalipse 13 e trouxe o domingo e colocou no lugar do sábado. O interessante é que eles criticam, zombam dos evangélicos que guardam esse dia, que tem reverência ao domingo como dia do Senhor. É bom lembrar, viu, irmãos, que Jesus passou 40 dias literais de 24 horas na terra depois da ressurreição e ele não autorizou em lugar nenhum a mudança da guarda do sábado para o domingo. Pelo contrário, Hebreus 10:16 diz que na nova aliança os mandamentos de Deus são imprimidos na mente e no coração do seu povo.
E se os mandamentos de Deus estão imprimidos na mente e no coração do seu povo, o sábado faz parte. E Apocalipse 14, 12 deixa claro que os santos de Deus, os que perseveram na sã doutrina, e guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus Cristo. Então os mandamentos não são da Igreja Católica, são de Deus, aqueles que ele escreveu. E a fé é mantida em quem? Em Jesus Cristo. É por isso que Apocalipse 18:4 diz: sai dela, povo meu, da grande Babilônia, da grande confusão religiosa, de todo o sistema religioso corrompido que aceita a alternação, a mudança da guarda do sábado para o domingo, confessada pela Igreja Católica. Você ainda tem dúvidas? Apocalipse 13, do 15 ao 17, diz assim: e foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. Deu para entender? Então observe aqui. Apocalipse 13, aí já no versículo 15, está se referindo à segunda besta. Quem é a segunda besta? A besta que emerge da terra. Essa besta que vai passar toda a sua autoridade é a primeira besta que sai do mar, que é o sistema papal. O sistema político representa a segunda besta, são os reis da terra. A maior potência mundial, a maior potência econômica mundial, vai passar toda a sua autoridade, ou seja, vai criar uma imagem à besta. Hoje, a maior potência mundial são os Estados Unidos da América. E para você que pensa que está muito longe, presta atenção aqui, olha. No mês passado aconteceu várias reuniões. No dia 4 de outubro, o Papa se reuniu no Vaticano com todos os líderes religiosos do mundo, ou quase todos, porque nós não estávamos lá. Mas de igrejas evangélicas a muçulmanos, eles estavam lá. E assinaram um acordo. E sabe qual é o acordo? Vamos ajudar a terra. E de que forma é que eles vão ajudar a terra? Parando um dia para descansar. Esse dia deveria ser o sábado, né? E Deus deixou um dia para descansar a terra e descansar as pessoas também. Mas ninguém quis saber disso. Eles, irmãos, estão vendo que o aquecimento global está indo cada vez de mal a pior. Então eles agora aproveitaram e o Papa, com a sua astúcia, está falando no domingo climático. Como é o domingo climático? Ninguém vai poder comprar e ninguém vai poder vender neste dia. Vai parar tudo. Os comércios não poderão abrir. Eles reuniram. Interessante que, uma semana depois de terem reunidos com os líderes de Igreja Universal, Assembleia de Deus, enfim, essas outras igrejas aí, a Igreja Universal lançou um vídeo. Eu tenho um vídeo, mas não vou passar aqui. Mas a igreja lançou um vídeo fazendo um apelo para o povo adorar no dia do Senhor. E diz assim: esse dia foi criado pelo próprio Deus, um dia que foi separado pelo Senhor para adoração. E aí eles vão falando bonito, um dia para reunir a família e tal, e tal, e tal. Eu posso enviar esse vídeo para aqueles que quiserem pelo WhatsApp. Então veja só, e depois no final ele diz: esse dia é sagrado, é o domingo, o dia do Senhor. Uma semana depois da reunião com o Papa. Você entende?
Dia 27 do mês passado, agora há pouco, de outubro, sabe quem reuniu com o Papa lá no Vaticano? O presidente dos Estados Unidos. E ele passou 90 minutos, 1h30, e assinou o decreto. Aliás, assinou um acordo com o Papa. O presidente dos Estados Unidos, para quem não sabe, ele é católico praticante. E ele então, depois que saiu de lá, sabe o que ele levou para o Congresso americano? Uma lei que tem por nome da seguinte forma: Build Back Better. O que quer dizer isso? Build Back Better quer dizer reconstruir melhor. Se você buscar na internet, você vai ver vários líderes mundiais falando essa palavra. Build Back Better, reconstruir melhor. E eles falam: essa será a nova ordem mundial. Mas o que tem a ver isso com o domingo? É que dentro dessa lei está o domingo climático. E quer saber mais? Há um pouco mais de 10 dias atrás, o Congresso Nacional dos Estados Unidos aprovou a lei Build Back Better, batendo palmas. O domingo climático, lockdown universal. Irmão, você pensa que está longe? Mas está muito perto. Aí diz o texto bíblico que farão a imagem à besta. O que é uma imagem? Você chega num espelho e vê a imagem de quem? A sua imagem no espelho. Não é você, mas é algo que parece com você. Não é real, mas parece você. Que dia Deus colocou desde a fundação do mundo para que seja o dia de adoração? O sábado. O sistema papal mudou esse dia e colocou o domingo. E agora o sistema político, os reis da terra, estão passando a autoridade para o sistema papal, fazendo do domingo um dia reconhecido como o dia que a terra deve parar, para ajudar a terra. Imagine, muita gente vai cair nessa, porque parece uma coisa boa. Olha, nós temos que parar. Sabe por quê? Nós temos que ajudar a terra para os nossos netos, os nossos familiares, para que eles possam viver tranquilamente. Lá no futuro eles vão agradecer o que nós estamos fazendo hoje. E aí, pelo outro lado, os cristãos dizem assim: olha, vamos parar, porque vamos adorar o Senhor, e esse dia também é o dia da família. Esse dia é o falso sábado, o falso dia de descanso. Mas está sendo colocado, então diz a Bíblia que a ferida mortal seria curada e toda a terra iria se maravilhar em seguir a besta. E o sistema político passaria sua autoridade para o sistema papal. E nós estamos vendo isso diante dos nossos olhos acontecer. A Índia, lá na Índia, já está pensando em fazer o lockdown climático, não é mais da pandemia, é climático, ou seja, não vai parar nunca. O problema não está em aprovar leis sobre o clima, está em colocar o domingo como dia obrigatório de guarda e forçar as pessoas a trabalharem no sábado. Aí onde está o problema. A princípio ninguém vai poder comprar nem vender no domingo, mas na sequência, no futuro próximo, não vai poder comprar e vender dia nenhum quem não obedecer. E você já está vendo aí pelo passaporte da saúde. Tem gente que não está podendo viajar se não tiver aquele passaporte da saúde. Por aí você já tira que o povo está acostumando a ser obrigado a fazer as coisas. Observe o que o Papa diz. Presta atenção. La festa non è la pigrizia di starsene in poltrona o l'ebbrezza di una sciocca evasione. Tampouco não. La festa o repouso é, anzitutto acima de tudo, uno olhar sguardo satisfeito amorevole e grato sul lavoro diante ben de uma fatto. obra bem feita. Festeggiamo Celebramos un o lavoro. trabalho. Mas o Mas o verdadeiro repouso
sospende implica il suspender lavoro até mesmo o profissionale. trabalho profissional. É É sagrado porque recorda ao homem e à mulher que fomos criados à imagem de Deus, o qual não é escravo do trabalho, senão o Senhor. Portanto, nós nunca deveríamos ser escravos do trabalho, senão senhores. Sabemos que há milhões de homens, mulheres e até mesmo crianças escravos do trabalho. Ainda hoje há escravos. Eles não são explorados, os escravos do trabalho. É isso, é de contra Deus e contra a dignidade humana. A obsessão pela tecnologia e a ganância por riquezas atentam contra o ritmo da vida humana. Porque a vida tem seu próprio ritmo humano. O tempo de repouso, sobretudo, é o domingo. É destinado a nós para que possamos desfrutar do gozo que não produza nem consuma, que não compra e não se vende. O tempo de repouso, sobretudo o domingo, é destinado a nós para que possamos godere di ciò che non si produza nem e non si consuma, non si compra e non si vende. Non si compra e non si vende. Non si compra e non si vende. Você nota? Ele está falando aí claramente sobre o domingo. Primeiro ele faz umas palavras bonitas, né? Mistura verdade ali, colocando que o povo tem sido escravo do trabalho, e nós temos visto isso. Tem muita gente que está sendo escravo do trabalho, não tem tempo para Deus de forma alguma. O mundo está assim, correndo para a destruição, e nesse ponto ele está certo. Mas aí agora ele coloca que nós não somos escravos do trabalho, também está certo. Só que agora ele diz que o tempo do repouso é que dia? É o domingo. E que nesse dia, o que é que ele diz? Não se compra e não se vende. Que diz Apocalipse que não vai comprar e nem vender aqueles que não receberem a marca da besta, irmão. O tempo está próximo. O poder corrompido da igreja romana, a besta do Apocalipse 13, está falando. Tudo já está preparado. Nós não sabemos, irmão, se a marca da besta vai sair também daqui a um mês, daqui a um ano, ou 2, ou até 10. Mas tudo já está preparado. Pode sair a qualquer momento. A lei, essa que ele pediu lá, que coloca o domingo lá no domingo climático, ele pediu para o presidente dos Estados Unidos, o presidente adiantou para a Câmara de Deputados dos Estados Unidos, foi aprovada 10 dias atrás, está indo para o Congresso, aliás, para o Senado dos Estados Unidos, e vai ser aprovada também. O mundo caminha para a marca da besta. Quem não estiver ligado com Deus, vai ficar de fora do céu. Vai receber a marca da besta. Ah, eu não vou receber, que eu já conheço. Quem não estiver buscando a Deus vai receber a marca da besta, porque não está levando a sério as profecias. Deixe tudo, busque a Deus enquanto se pode achar, porque o tempo está próximo. E nesse tempo que está chegando, não vai ter mais a placa da igreja, vai ser um só rebanho e um só pastor. Peça, clame pela misericórdia do Senhor. Para finalizar o último texto, olha o que Jesus falou. Jesus falou em Mateus 24 e o versículo 20. Olha o que diz. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado. O que Jesus quis dizer com isso, irmão? Jesus se referia, essa é uma profecia dupla, Jesus se referia à fuga de Jerusalém, que aconteceu 70 anos depois, quando a igreja, o templo e tudo lá foi destruído.
Mas também Jesus se refere no contexto de Mateus 24 à grande tribulação que nunca houve e vai ser agora na marca da besta. Ore para que isso não aconteça no sábado. Você já imaginou? Nós estamos aqui desligados do mundo, sim ou não? Estamos ligados só com Cristo agora. Se sair um decreto de uma hora para outra, nós seremos pegos na igreja de surpresa. Porque o problema não está em apenas descansar no domingo. O problema está em ser obrigado a trabalhar no sábado. É assim que vai ser a marca da besta. Alguém me disse, e agora, e se a gente receber essa marca na testa, esse sinal, como vai ser isso, irmãos? O sinal na testa representa a consciência. Não quer dizer que vai botar um carimbo na sua testa, é a consciência. O número 666 é um símbolo que é o número de um homem. O 6 é número de homem. Desde a criação, Adão foi feito no 6º dia. É um símbolo, não é um carimbo, mas a consciência. Alguém que receber a marca da besta vai ter a consciência de não fazer nada no domingo. E a marca na mão é trabalho. É símbolo de trabalho. É quem vai receber a marca da besta não vai trabalhar no domingo, vai trabalhar no sábado. E na mão, a consciência diz, hoje eu não trabalho, minha mão não faz nada. A mão é símbolo do trabalho. Mas Apocalipse 7 diz que Deus está selando o seu povo. E o selo de Deus em toda a Bíblia é o dia de sábado como o dia do Senhor. Ezequiel 20:20, Ezequiel 20:12, enfim. Quantos querem ser selados por Deus? Agora, por que você deve orar para a fuga não acontecer no inverno? Seria bom andar por aí sendo perseguidos pelo meio do mato e caindo chuva nas costas? Frio? Então ore. Você já orou por isso? Ore. Eu finalizo dizendo, eis o tempo de preparação. Está chegando a hora da nossa fé ser provada. Nós já estamos vendo o amor frio de quase todos. Muitos já se apostataram, desviaram da fé. Dentro desses decretos sairá um decreto de morte. Lembra que diz? Depois vai ser dada autoridade e sai um decreto de morte para quem não adorar a imagem da besta. A imagem da besta já sabe, é o domingo no lugar do sábado, porque o domingo, como nós vimos em vários textos aqui, é da igreja romana, é da igreja católica, é do sistema papal. Essa será a imagem da besta. Mas quem não vai adorar a imagem da besta, se coloque de pé. Você também está esperando o que aí? Vamos orar, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, pela verdade da Tua palavra e pelos cumprimentos que nós estamos vendo com todo o privilégio em nossos dias. Mas sabemos que não vai ser fácil. Precisamos do Teu Espírito Santo. Por favor, Senhor, nos ajude a Te buscarmos mais. A estarmos em mais cultos na igreja, em estarmos em mais tempo de joelhos nos nossos lares, em estarmos visitando mais os nossos irmãos. Ajude-nos. Coloque o amor que já se esfriou de quase todos dentro do nosso coração, para que não venha apartar-se de nós a Tua bondade. Nos prepare para os momentos finais. Perdoa, Senhor, naquilo que temos falhado. E nos ajude em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. A Voz da Palavra, com Reginaldo Ribeiro.